Olá! O ano de 2022 já está quase na metade. E com altos índices de imunizados contra o coronavírus, retornamos aos poucos a uma possível normalidade. Neste ano, tivemos muitos avanços. Diversas atividades retornaram e o uso da máscara deixou de ser obrigatório na grande maioria dos ambientes. Mas muita gente ainda não sabe como se comportar diante dessa flexibilização. Mas 2022 ainda apresenta outros desafios. Um exemplo é a invasão russa à Ucrânia, que está deixando o país devastado, afetando a economia em todo o mundo e apresentando uma nova onda de refugiados. E no Brasil, que também está sofrendo com os resultados dessa guerra, ainda teremos eleições presidenciais, que já está sendo considerada a mais violenta da história, com consequências imprevisíveis. E caberá ao jornalismo acompanhar tudo isso bem de perto, mesmo com todas as ameaças que ocorrem contra a nossa profissão. Porém, o trabalho do jornalista não pode parar. Assim, vamos nos preparar para o restante do ano, que não será nada fácil. Nosso telejornal MAC Notícias está começando. Confira conosco os principais assuntos dessa edição. Com o retorno das atividades sociais, a Avenida Paulista passa a ser uma ótima opção de passeio. A uberização do trabalho provoca um aumento no número de motoristas de aplicativos. A profissão de jornalista é destaque na Universidade Presbiteriana Mackenzie. Acompanhamos como está sendo o retorno das aulas presenciais. E o aumento do movimento no comércio interno na universidade, assim como nos seus arredores. A Rádio Web Mackenzie vem movimentando a universidade, no momento em que o rádio brasileiro completa 100 anos. Uma imersão num dos museus mais importantes de São Paulo, a Pinacoteca. Estes e outros assuntos você acompanha conosco a partir de agora. Eu sou Israel Filho. E eu sou Nicole Gargalaca. Fique conosco, o MAC Notícias está no ar. Antes de começar esta edição do MAC Notícias, é importante fazer um registro. Essa edição do nosso telejornal, pela primeira vez, está sendo transmitida simultaneamente pela rádio e TV Web Mackenzie. E no final, vamos fazer uma dobradinha com a rádio e bater um papo com o nosso colega Gabriel Modesto, que já está lá no estúdio. Poxa, que legal, Israel! E aqui começamos com a retomada da normalidade após 2 anos de restrições, causadas pela pandemia da Covid-19. A repórter Ana Luísa Roxo foi até a avenida mais famosa de São Paulo e nos traz curiosidades de um local muito frequentado e que ficou vazio durante o período de distanciamento. A Avenida Paulista, uma das opções de lazer para você aproveitar, conhecer e se divertir. A avenida mais famosa, conhecida, citada, frequentada da capital é também a mais paulistana das vias. Ao contrário de várias vias históricas da cidade que cresceram naturalmente com o trânsito de pessoas, a larga e plana Avenida Paulista foi planejada. As primeiras casas foram construídas com dinheiro da agricultura e comércio. A variedade de habitantes se fez ver nos estilos das construções. Quem reclama que hoje a Paulista não tem identidade, talvez não saiba que ela nasceu assim: neoclássica, arte nouveau, mourisca, florentina. A Paulista foi a primeira via da cidade a receber asfalto em 1909 e foi uma via residencial até meados da década de 1950. Empreendimentos comerciais e de serviços começaram a abrir fora da cidade. Os modernos espigões da Paulista foram resultado de mudanças da legislação de uso e ocupação do solo após a década de 1960. Os edifícios sedes de bancos e de grandes empresas nacionais e internacionais, às vezes com mais de 30 andares, deram a cara urbana e eclética que a Paulista tem hoje. São dessa época também os calçadões com desenho estilizado do estado, antes feito com mosaico português. Estamos em frente ao Museu de Arte de São Paulo, Assis Chateaubriand, o MASP, que é símbolo da avenida. Fundado em 1947, tornou-se o primeiro museu moderno do país. Primeiramente instalado na rua 7 de Abril, no centro da cidade, em 1968 o museu foi transferido para cá. Atualmente, a Avenida Paulista apresenta diversas modalidades de lazer,
que atrai tanto paulistanos quanto turistas de vários lugares do mundo. Hoje a coleção do MASP reúne mais de 11 mil obras, incluindo pinturas, esculturas, objetos, fotografias, vídeos e vestuário de diversos períodos, abrangendo a produção europeia, africana, asiática e das Américas, e é o mais importante acervo de arte europeia do Hemisfério Sul. O MASP tem a missão de estabelecer de maneira crítica e criativa diálogos entre passado e presente, culturas e territórios, a partir das artes visuais. Apesar do MASP estar na Paulista desde 1968, a avenida reforçou sua vocação para polo cultural a partir dos anos 90, quando as sedes de corretoras de valores, bancos e outras instituições financeiras migram para a região da Avenida Berrini. A abertura do Centro Cultural Fiesp, do Sesc Avenida Paulista, do Itaú Cultural, do Cinema Reserva Cultural e mais recentemente da Japan House e do Instituto Moreira Salles são os exemplos mais notáveis dessa mudança. Olha, a Avenida Paulista tem muita coisa boa para nos oferecer, Nicole. É um lugar que não faltam opções de lazer. Tem razão, Israel. E você pode ir até lá de diversas maneiras, como de metrô ou ônibus, e até mesmo por transporte por aplicativo, já que não é a melhor opção o carro, uma vez que existem poucos locais para se estacionar ali. E já que você citou o transporte por aplicativo, com 13 milhões de desempregados no Brasil, o trabalho autônomo ganha força. Neste cenário pessimista para os empregos formais, surge a uberização do trabalho. De acordo com o IBGE, o número de pessoas que trabalham como motoristas de aplicativo aumentou 29,2%, a maior alta desde 2012. A taxa de motoristas que trabalham entre 9 e 14 horas também obteve aumento de 54% para 58%. Mas esse aumento também traz alguns problemas, tanto para o motorista como para o usuário. Acompanhe a reportagem de Rafael Leme. O termo uberização descreve a mercantilização total de uma atividade econômica baseada em serviço. Esse fenômeno consolidou empresas que intermediam a demanda de trabalhos informais. Em uma época que o acesso vale mais que o acúmulo, as novas plataformas barateiam os custos. E se por um lado esse processo gerou oportunidades de emprego, desencadeou uma precarização da mão de obra, já que se registrar como condutor tornou-se muito mais fácil. Mentir informações no próprio aplicativo virou algo comum. Isso pode trazer inúmeros problemas, pois pessoas sem experiência e até que agem de má fé podem estar se registrando como motorista. Para Leandro Saito, usuário constante do aplicativo, o preço e a postura dos motoristas são problemas vivenciados ao utilizar a plataforma. Cauê Nogueira, motorista de aplicativo há mais de 4 anos, relata a experiência de uma viagem conturbada, ocasionada por omissão de informações pela plataforma. Muito precário, você fazia uma corrida e não sabia para onde você ia. Você podia ir no meio da favela, igual uma vez eu fui para o meio da favela do Heliópolis, não sabia. Ela falava Ipiranga, só que na verdade era Heliópolis. Hoje, ainda assim, com tudo isso, você pode ver, ainda tem muitos motoristas de aplicativo sendo assaltados, sendo morto, mas com isso agora com essa nova fase da Uber que está fazendo tudo, ela mudou um pouco. Agora não é nem mais que o aplicativo dá uma segurança, é mais em si o motorista já sabe o lugar onde ele vai. Só que em passageiros, você não vai saber se o passageiro é um cara, é um assassino ou não, porque a Uber não vê isso, né? O trabalho de um motorista de aplicativo não vive seu melhor momento. Com cargas horárias intensivas, porcentagens abusivas e falta de segurança no trabalho, o motorista se encontra em uma situação bem difícil. E com a taxa de desemprego elevada, o futuro não parece ser nada promissor. É evidente que o trabalho de um motorista de aplicativo não vive o seu melhor momento.
Sim, o que começou como uma alternativa de transporte, em especial aos serviços de táxi, acabou se precarizando. E falar em transporte é falar de mobilidade urbana. Então vamos falar de um assunto que interessa a quem utiliza os trens e metrôs em São Paulo. O grupo CCR passou a operar neste ano a segunda maior extensão metroferroviária da Grande São Paulo. Em janeiro, o consórcio Via Mobilidade assumiu definitivamente a operação e manutenção das linhas 8 Diamante e 9 Esmeralda. Antes, os dois atendimentos eram geridos pela Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, a CPTM. O grupo CCR já operava as linhas 4 Amarela com o consórcio Via 4 e a linha 5 Lilás, também com a Via Mobilidade. Além desses dois eixos ferroviários, o grupo deverá operar mais uma, a linha 17 Ouro do monotrilho. A CCR passa a ser a segunda em extensão, com 118 quilômetros, ficando atrás apenas da CPTM, com 196 quilômetros. O Metropolitano de São Paulo faz a gestão de apenas 69,7 quilômetros dos trilhos. Apesar da privatização das linhas, as promessas de melhorias não estão sendo cumpridas. As recém-privatizadas linhas 8 e 9 estão apresentando falhas constantes. Alguns exemplos dessas falhas são a abertura de portas do lado contrário à plataforma e desrespeito à sinalização de via. Agora, mudando de assunto, Israel, vamos falar um pouco da nossa profissão, o jornalismo, que está passando por um momento muito delicado em todo o mundo. Pois é, Nicole. Os ataques à nossa categoria sempre existiram, mas foram radicalizados nos últimos anos, em especial por alguns políticos. Portanto, é muito importante saber os rumos pelos quais o jornalismo deve seguir, dentro de uma sociedade democrática. Para discutir estes e outros temas, é que o curso de jornalismo do Mackenzie preparou no dia 7 de abril, Dia do Jornalista, um dia inteiro de palestras com a participação de diversos profissionais, muitos deles ex-alunos do curso. Cultura, esporte, política, entre outros assuntos foram abordados no encontro. Eu fui até o evento conferir como estes profissionais estão encarando a profissão. No dia 7 de abril, Dia do Jornalista, o curso de jornalismo promoveu um encontro para discutir a profissão. O tema das palestras foram jornalismo e esporte, jornalismo e política, jornalismo cotidiano e cidadania, jornalismo, cultura e entretenimento. Durante as palestras, os convidados enfatizaram a importância de transitar em várias áreas do jornalismo para descobrir qual é a sua área de maior interesse. Grande parte dos alunos tiveram interesse em interagir com os palestrantes, incentivando novas pautas para serem discutidas. Já na palestra sobre política, o Mackenzie recebeu convidados com opiniões bem divergentes. O principal ponto debatido foi a época em que estamos vivendo, com polarização extrema e várias informações falsas, as chamadas fake news. A apuração das notícias que recebemos também foi uma pauta bastante discutida, uma vez que muitas pessoas pararam de apurar a procedência da informação antes de publicá-la. Durante o momento de perguntas, os alunos mostraram seu ponto de vista e questionaram os pontos de vista dos palestrantes, algo que possui espaço no jornalismo. Peterson Prates, assessor político, revelou a importância de programas como ProUni, uma vez que foi assim que teve a oportunidade de ingressar na faculdade. É justamente ocupando os espaços institucionais quem tem chance de mudar a roda da história e reconhecer o direito, à universidade, ao ensino superior, para todos aqueles que assim desejarem. Não para um seleto grupo que consegue financiar os seus estudos ou então que consegue também permanecer. Logo após o evento, alguns palestrantes foram convidados a participar de uma programação especial do Dia do Jornalista na Rádio Mackenzie. O Dia do Jornalista é comemorado anualmente no dia 7 de abril. Aqui no Mackenzie, o Centro de Comunicação e Letras, a fim de celebrar a data, traz ex-alunos mackenzistas que já atuam no mercado de trabalho para compartilharem suas experiências com os estudantes. O evento conta com 4 mesas temáticas. São elas: jornalismo e esporte, jornalismo e política, jornalismo cotidiano e cidadania e jornalismo, cultura e entretenimento. Olha, a profissão de jornalista realmente é essencial para a sociedade, não é mesmo, Nicole? Claro, Israel. E a nossa função de informar o público ganha ainda mais força, principalmente num momento de eleições, que é o que nós viveremos neste ano. E já que você tocou no tema eleições,
Uma pesquisa do Datafolha, divulgada no final de maio pelo jornal Folha de São Paulo, mostrou o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, com 48% das intenções de voto para o primeiro turno. E o presidente Jair Bolsonaro, pré-candidato à reeleição pelo PL, com 27%. Com uma terceira via minguada pelas saídas do ex-juiz Sérgio Moro e do ex-governador João Dória, a nova rodada do Datafolha revela que Lula venceria Jair Bolsonaro com larga vantagem. Ao menos se o primeiro turno das eleições fosse agora. Faltando apenas 118 dias para o pleito, o Instituto afirma que a nova pesquisa não é comparável à anterior, realizada em março, por aplicar cenários diferentes. Veja os resultados do primeiro turno. Lula, do PT, aparece na frente com 48%, com a margem de erro. Pode ter de 46 a 50%. Jair Bolsonaro, do PL, 27%, com a margem de erro de 25% a 29%. Ciro Gomes, do PDT, 7%, portanto está entre 5% e 9%. Com 2%, aparecem André Janones, do Avante, e Simone Tebet, do MDB. Assim, ambos podem ter de 0% a 4%. Pablo Marçal, do PROS, e Vera Lúcia, do PSTU, registraram 1%, com a margem de erro de 0% a 3%. 7% dizem que votariam em branco, anulariam ou não votariam em nenhum desses candidatos. 4% não sabem. Felipe Dávila, do Novo, Sofia Manzano, do PCB, Leonardo Péricles, do Unidade Popular, Eimael, do Democracia Cristã, Luciano Bivar, do União Brasil e Santos Cruz, do Podemos, foram citados, mas não alcançaram 1% das intenções de voto. O Datafolha também consultou os eleitores sobre um eventual segundo turno entre Lula e Bolsonaro. O ex-presidente aumentou a distância em 4 pontos percentuais desde a última pesquisa em março. Na última pesquisa do Instituto, a diferença era de 21 pontos percentuais. Agora, a diferença é de 25 pontos, com a vantagem do petista. Lula, do PT, aparece com 58% dos votos. Bolsonaro, do PL, com 33%. Votos brancos e nulos acumulam 8%. Não sabe, 1%. Em julho, Lula aparecia com 58%. Em setembro, 56%. E em dezembro, 59%. Março, 55% e agora 58%. Bolsonaro tinha 31%. 30%, 34%, agora 33%. Votos em branco, nulos ou nenhum eram 10%. 13%, 10% em dezembro e agora março e agora 8%, desculpe. Não sabe, 1% nas 5 pesquisas. A pesquisa ouviu 2.556 pessoas nos dias 25 e 26 de maio, em 181 cidades brasileiras. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos. O comentário sobre as eleições de 2022 é do jornalista Pedro Gambassi. As eleições de 2022 prometem ser muito mais polarizadas do que as de 2018. Se na última tivemos uma divisão explícita do país, na deste ano há um temor pela escalada de um conflito entre as duas partes, lulistas e bolsonaristas. Enquanto isso, a chamada terceira via, até o momento, não conseguiu consolidar nenhum candidato único e nem ter porcentagens expressivas nas pesquisas. Devido a todo esse panorama conturbado, temos 3 grandes grupos entre os eleitores, segundo apontam as pesquisas eleitorais. Lula e Bolsonaro, juntos, somam cerca de 70%. A terceira via, que teria como principais candidatos a MDBista Simone Tebet e até o ex-ministro Ciro Gomes, ainda não consegue entrar em acordo para conquistar os outros 30% restantes, que estão divididos entre partidos de centro e eleitores indecisos. E é em cima desse restante que provavelmente as campanhas de Lula e Bolsonaro vão trabalhar visando o segundo turno. A partir daí, começa uma nova história. E agora vamos visitar o parque mais queridinho dos paulistanos. Estamos falando do Ibirapuera. Com seus mais de 1,5 milhão de metros quadrados, o parque recebe cerca de 15 milhões de pessoas por ano, Nicole. O Parque do Ibirapuera realmente é um símbolo do verde de São Paulo, não é, Israel? De fato. E são muitos lugares para se conhecer.
em um único local. São tantos que nós fizemos uma pesquisa de acervo na internet para completar as imagens desta reportagem. A área que hoje constitui o Parque do Ibirapuera, antes era um território úmido e sujeito a constantes alagamentos. Daí, ser conhecido como Ibirapuera, que tem o sentido de pau podre, ou árvore apodrecida, no idioma tupi. No contexto colonial, era uma propriedade indígena, uma aldeia que se estendia pelo bairro de Santo Amaro afora, mas depois foi convertida em um recanto de chácaras e pastagens. O responsável pela arquitetura do parque foi o famoso arquiteto Oscar Niemeyer, que procurou trazer um pouco do espírito da urbanização moderna. Já o paisagismo ousado foi elaborado pelo não menos célebre Roberto Bulemarx. O Ibirapuera, em seu formato atual, foi presenteado ao povo de São Paulo no dia 21 de agosto de 1954. Desde então, se tornou um reduto dos paulistanos e o mais importante parque urbano de São Paulo. Possui 3 lagos artificiais que são interligados e ocupam 1.600.000 metros quadrados. Conta com ciclovias, 13 quadras iluminadas, pistas de corrida, passeio, áreas abertas para shows e muita área verde para descanso e piquenique. O parque abriga prédios públicos, museus, planetário, o prédio da Bienal, ginásio de esportes, Museu do Presépio, Museu da Aeronáutica e do Folclore, o Obelisco, o Monumento às Bandeiras e o Pavilhão Japonês. Perguntamos aos visitantes o que eles gostam de fazer no Ibirapuera. O que eu gosto de fazer no parque é correr, na verdade. Eu venho da minha casa, dou uma volta no parque, volto para minha casa e é o que eu normalmente estou fazendo em São Paulo. Caminhando, se exercitando. Então isso é muito importante, né? Para nós, seres humanos, estar se cuidando e ficando mais próximo da família. A questão das atividades físicas, passear de bike. Perguntamos também por que eles escolheram o parque como opção de lazer. Tanto asfalto, tanto concreto na cidade toda e eu acho que o parque aqui é um outro lado, né, de São Paulo que merece ser visitado. O Lago do Ibirapuera é a alma do parque e divide a área cultural da área de contemplação. O Obelisco do Ibirapuera é um monumento funerário que se tornou símbolo da Revolução Constitucionalista de 1932. É o maior monumento da cidade e tem 72 metros de altura. A marquise funciona como ligação entre equipamentos culturais do parque. O Museu Afro-Brasil, MAB, aborda a cultura e influência africana na sociedade brasileira e funciona desde 2004 no pavilhão Manuel da Nóbrega. O MAB tem um acervo de mais de 6.000 obras, entre pinturas, esculturas, gravuras, fotografias, documentos e peças etnológicas produzidas entre o século XVIII e os dias de hoje. O acervo abarca diversos aspectos dos universos culturais africanos e afro-brasileiros. O Pavilhão das Culturas Brasileiras no Parque Ibirapuera fica em um edifício que faz parte do conjunto de obras do arquiteto Oscar Niemeyer e que busca dar visibilidade à cultura do povo brasileiro. O prédio da Bienal, Pavilhão Cecílio Matarazzo, é considerado um ícone da arquitetura moderna. Nele, acontece a Bienal de Artes de São Paulo. O MAM, Museu de Arte Moderna de São Paulo, fundado em 1948, possui mais de 5.000 obras produzidas pelos nomes mais representativos da arte moderna e contemporânea, principalmente brasileira. O monumento às bandeiras representa os bandeirantes, expondo suas diversas etnias e o esforço para desbravar o país. O edifício da Oca é um espaço expositivo dentro do parque. No passado, chegou a abrigar o Museu da Aeronáutica de São Paulo e o Museu do Folclore, e abriga grandes exposições. O planetário Aristóteles Orsini,
popularmente chamado de Planetário Ibirapuera, foi o primeiro planetário do Brasil, inaugurado em janeiro de 1957. O auditório Ibirapuera, elaborado nos anos 50 pelo arquiteto Oscar Niemeyer, também faz parte das construções que compõem o Ibirapuera, mas só foi construído em 2005. Atualmente é utilizado para atividades culturais, notadamente espetáculos musicais. Não é à toa que o Ibirapuera é um dos destinos mais procurados pelos paulistanos. Esse imenso parque ainda conta com diversos monumentos. Vale a pena conhecer. Mudando de assunto, vamos falar agora de futebol. A rodada do Campeonato Brasileiro foi muito agitada nesse final de semana. Rodada esta que ficou marcada pela volta da liderança do Corinthians, que tinha perdido esse posto para o Palmeiras. Estamos fechando o primeiro semestre deste ano com o campeonato bem disputado. Quem fala sobre este fato é o Rafael no estúdio. Bom dia, Rafael. Olá, Rafael. Bom dia, gente. Bom dia, Nicole. Bom dia, Israel. Campeonato muito agitado. O Corinthians voltou a ser líder do campeonato. Honestamente, eu não esperava o Corinthians esse começo de ano muito impressionante, a liderança contra um Palmeiras que tá impressionante. Palmeiras logo atrás com 16 pontos, Corinthians com 18. O Corinthians conseguiu uma vitória fora de casa contra o Atlético Goianiense, um gol de cabeça do Gustavo Mantuan, uma promessa da base que já teve um irmão também que jogou na base do Corinthians, o Guilherme Mantuan. O Palmeiras, que eu citei anteriormente, empatou com o Atlético Mineiro com o maior jogo que a gente pode dizer hoje do Brasil, as duas maiores potências atualmente, num 0-0. Um choque, porque o Rafael Veiga, destaque do Palmeiras, se machucou, e o Hulk, um jogo muito apagado. Já o São Paulo jogou contra o Avaí, fora de casa, e um empate. Não teve gol do Caleri, que não era de costume. O Caleri pediu para bater um segundo pênalti, uma cena muito inusitada, porque o Reinaldo, que é o batedor, estava lá, fez o primeiro gol de pênalti, e já no segundo pênalti o Caleri isolou. E o Santos empatou 2-2 fora de casa contra o Atlético Paranaense. Destaque para a jovem promessa santista Marcos Leonardo, que fez os 2 gols e vem arrasando corações da torcida alvinegra. E o final de ano do campeonato europeu foi sensacional. Tá que nem o brasileiro também pegando fogo. E para falar da Europa e desse final de ano, a gente vai falar com o repórter Henrique Negrão. Bom dia, Rafael. É isso mesmo. Temporada europeia encerrada com a final da Champions League sábado passado. E agora o que deve agitar esse verão europeu deve ser o mercado de transferências, com destaque para o Lewandowski, que já se pronunciou e deve sair do Bayern de Munique, assim como o Haaland, que se acertou com o City. Além deles, também destaque para os brasileiros. Marcelo, que após 15 anos com o Real Madrid, deve retornar para o Brasil, está sem contrato, então vamos ver, a expectativa deve ser Fluminense ou Botafogo. E também o atleta Fernandinho, que depois de um longo período com o Manchester City, também deve voltar para o seu clube de formação, Atlético Paranaense. Essa já está quase certa. E falando em jogador brasileiro, o Fernandinho e o Marcelo são dois grandes personagens da seleção brasileira. E seleção brasileira que jogou hoje contra o Japão. Ganhamos de 1-0, gol de pênalti do Neymar. Um destaque porque a partida foi muito boa, diferente da última que a gente acabou ganhando da Coreia do Sul por muito mais gols, mas nessa partida o Brasil jogou muito bem. Um time ofensivo que a gente jogou com a entrada de Guilherme Arana, Daniel Alves, Fred, Paquetá, Casemiro, Vinícius Júnior, Rafinha e Neymar na frente. Ou seja, foi um time muito ofensivo, que tá gostando de ver essa seleção jogar. Eu acho que o Hexa vem aí, tomara que a gente consiga essa Copa do Mundo, depois de tanto tempo, depois de 20 anos que a gente ganhou a última vez a Copa, tomara que seja dessa vez. E Henrique, conta pra gente como é que foi esse jogo hoje, como é que foi o Brasil e o Japão. É isso mesmo, Rafael, a nossa seleção enfrentou hoje o Japão em Tóquio e venceu mais uma vez, continua com essa boa sequência, ganhando por 1-0. Destaques principais para as últimas vagas aí para a Copa que estão sendo disputadas, principalmente as laterais esquerda e direita. A esquerda contou hoje com Arana titular, muito pedido aí pelos torcedores, né, que vem tendo boas temporadas no Atlético Mineiro. E a lateral direita, Daniel Alves começou como titular, mas jogo passado não teve uma atuação boa e nesse jogo também Militão foi testado na lateral direita. E o jogo foi bom. Destaque também para o trio de ataque com Rafinha, Vinícius Júnior e Neymar, que deve ser o trio titular da Copa do Mundo. O Brasil ganhou, né, como eu falei, 1-0 gol de Neymar, que chegou a 5 jogos contra o Japão, marcando gol em todos os 5.
e agora está apenas a 3 gols de ultrapassar Pelé. E a expectativa é que ele ultrapasse durante a Copa, já que a seleção só tem mais 2 amistosos até lá, que devem acontecer em setembro. Um, talvez contra a Argentina, ainda está para decidir, e outro com uma seleção africana, que deve ser Senegal. E além disso, ontem também tivemos a última seleção qualificada para a Copa, que foi Gales, ganhando por 1-0 da Ucrânia, com gol contra de Yarmolenko. E essas são as expectativas para a Copa do Catar e vamos em busca do Hexa. Vamos de volta com você aí do estúdio, Rafael. Muito obrigado, Henrique. Essas foram informações de esporte. Eu espero muito que esse Hexa venha. O ano do esporte está prometendo muito. Uma Copa diferente, uma Copa no final do ano. Espero que seja muito legal. Já vai emendar ali com férias. Vai ser uma Copa, um final de ano bem interessante. Muito obrigado, Israel. Muito obrigado, Nicole. Obrigada, Rafael. Obrigada. E daqui a pouco vamos conferir como foi o retorno das aulas presenciais. E ainda uma análise no cenário cultural. O Mag Notícias volta já. Estudar é uma forma de ampliar horizontes. E no Mackenzie sempre é hora de aprender. Não importa se você é adulto, criança ou adolescente. Por aqui, você sempre encontra educação de qualidade. Do ensino infantil à pós-graduação. Descubra o que o Mackenzie pode oferecer. Acesse o nosso site. Mackenzie, cada vez mais perto de você. Nicole, eu quero lembrar a todos que nós estamos transmitindo pela primeira vez simultaneamente na Rádio Web e TV Web Mackenzie. E agora o Mac Notícias atualiza a situação da pandemia da Covid-19 no país, segundo dados coletados pelo Consórcio de Veículos de Imprensa. O Brasil teve 12 óbitos registrados nas últimas 24 horas. A média móvel de mortes está em 80 por dia, o que representa uma queda de 17%. Nos últimos 14 dias, a média móvel de casos conhecidos está em alta de 104%. São 29.824 casos por dia. Sobre a vacinação, 83,11% dos brasileiros com 5 anos ou mais receberam as 2 doses ou a dose única do imunizante. E já são 52,12% dos brasileiros acima de 12 anos que tomaram a dose de reforço. Apesar do aumento expressivo no número de casos, o número de mortes ainda apresenta uma queda. Isso se dá graças ao avanço da vacinação. E por isso, neste semestre, tivemos a oportunidade de voltar ao campus do Mackenzie. E foi muita emoção. Depois de quase 2 anos de aulas remotas e híbridas, fazia tempo que não víamos tanto movimento pelos corredores e lanchonetes. Desde o dia 11 de abril, a Universidade Presbiteriana Mackenzie retomou 100% das atividades presenciais. Devido a isso, existem algumas dificuldades que são enfrentadas na volta à normalidade. Eu precisei readaptar a minha rotina, né? Agora eu estou acordando mais cedo para vir à faculdade. Eu moro longe, eu moro na Zona Sul, então até chegar aqui demora um pouquinho. Eu acordo 5h30 da manhã. Ainda tem a questão do transporte, então essas são as desvantagens do sistema presencial, né? Eu tenho o deslocamento, a questão financeira também desse deslocamento. Então foi basicamente isso que acabou alterando a volta presencial.
mas a gente tem que enfrentar isso, né? Essa era a rotina de antes e não tem muito o que fazer diferente. Eu particularmente gosto muito mais do ensino presencial, né? Eu sinto que dá para prestar mais atenção, né, nas aulas. Online, no remoto, sempre tem uma distração, você olha para o lado tem o celular, então não tem como ficar 100% atento. A aula presencial também tem as suas desvantagens, mas, ao meu ver, é muito melhor. Afetou bastante meu dia a dia. Eu nasci e morei em Santos e vim morar em São Paulo agora. Então eu aluguei um apartamento aqui perto da faculdade. E então afetou bastante meu dia. Eu tenho que sair de Santos para morar em São Paulo. Mudei totalmente para São Paulo. E agora estou vindo todo dia para a faculdade, mas morando em São Paulo, perto da faculdade. E com o retorno das aulas 100% presenciais no Mackenzie, grande parte do comércio interno reabriu no campus Higienópolis na mesma semana. O movimento também foi grande numa cafeteria dentro do Mackenzie, que teve que atender à alta demanda de alunos, principalmente na hora dos intervalos. A lanchonete Macchiato, localizada no 3º andar do edifício Reverendo Wilson de Souza Lopes, também reabriu. A Elizabeth Faria, que é a proprietária do local, nos contou como está o retorno dos alunos no seu estabelecimento. Tem melhorado a cada dia, né? As pessoas agora estão sabendo que estamos abertos e também estão retornando presencialmente, então tem melhorado sim. E com isso a gente tem feito as adaptações conforme o novo público, assim, né? Porque são novos alunos, novos funcionários, e a gente tem atendido conforme a necessidade deles. Falando em comércio, o movimento ao redor do Mackenzie também se intensificou com o retorno das aulas presenciais. A reportagem é de Vitor Diniz. O comércio voltado ao público universitário foi severamente prejudicado por decorrência da pandemia do coronavírus. Vários vendedores autônomos e estabelecimentos comerciais viram os lucros caírem por conta do isolamento e pelas aulas online. Agora, com o retorno integral das aulas presenciais, a demanda de produtos alimentícios vem voltando aos poucos ao seu estado normal, como explica o vendedor de lanches, Leandro Alves. De fato, é muito importante que os comerciantes da região tenham de volta suas fontes de sustento e que, assim, possam continuar a atender os alunos da universidade. E agora vamos falar de cultura, numa visita à Pinacoteca do Estado de São Paulo, popularmente conhecida como Pina. O local é o museu de arte mais antigo da cidade. A comemoração de 100 anos da Semana de Arte Moderna de 22 trouxe um destaque às obras modernistas de sua coleção, em cartaz até o final do ano. A matéria é da repórter de cultura, Marina Azevedo. Fundada em 1905 pelo governo do estado de São Paulo, a Pinacoteca representa o símbolo de uma arte brasileira. Seu prédio principal, onde antigamente era a sede do Liceu de Artes e Ofícios, foi projetado no final do século XIX pelo arquiteto Ramos de Azevedo e desde então passou por algumas reformas. Sua construção em estilo neoclássico, com janelas amplas, pilastras e paredes de tijolos, representam a cidade de São Paulo e sua história.
Com a chegada de Getúlio Vargas ao poder, a partir dos anos de 1930, o museu ficou fechado por 2 anos e suas instalações foram transformadas em alojamento militar. O acervo foi distribuído entre vários lugares e apenas em 1947 a Pinacoteca retorna para o edifício atual. Funcionando na Avenida Tiradentes, no centro de São Paulo, o museu exibe obras principalmente de artistas nacionais do século XIX. O acervo original foi formado pela transferência de 26 obras do Museu Paulista da USP, e hoje a coleção conta com 10.000 peças. Anita Malfatti, Tarsila do Amaral, Almeida Júnior, Cândido Portinari estão entre os artistas que possuem seus trabalhos expostos na Pinacoteca. Até outubro de 2025, a Pinacoteca irá apresentar uma reformulação do seu acervo de arte. O museu irá trazer um olhar mais crítico de arte, mesclando períodos históricos e técnicas, além de trazer uma maior representatividade de artistas mulheres, afrodescendentes e indígenas. Além de ser famosa por suas obras de arte, um dos icônicos símbolos da Pinacoteca é esse lustre, de mais de 100 anos, instalado em uma das varandas do prédio. Sua riqueza de detalhes e seus 8 metros de altura chamam a atenção de qualquer visitante. Ele foi confeccionado por serralheiros que faziam parte do Liceu de Artes e Ofícios, que era instalado no prédio que hoje está a Pinacoteca. Em 2022, o destaque é a comemoração de 100 anos da Semana de Arte Moderna. Nesse período, a Pinacoteca destaca as obras modernistas de sua coleção. Desde janeiro, 134 obras de autoria de artistas ligados ao modernismo estão expostas em suas amplas salas e corredores. A pintura Amigos, feita em 1921 por Di Cavalcanti, foi exposta na Semana de Arte Moderna de 1922 no Teatro Municipal de São Paulo e pode ser vista agora na Pinacoteca. Além dessa, outras pinturas feitas por artistas modernistas podem ser vistas durante o passeio, entre elas Bananal, de Lazar Segal, de 1927, e Antropofagia, de Tarsila do Amaral, de 1929. Toda essa mostra especial sobre o modernismo na arte brasileira vai receber um destaque até o final de 2022. A Pinacoteca é um dos marcos da cultura brasileira em São Paulo, e a sua história se funde com a da cidade em muitos aspectos. As suas obras, apesar de mostrar o passado, estimulam os visitantes a pensar no mundo atual e no que está por vir. Após 2 anos com os palcos em silêncio, o mundo da música finalmente voltou com shows ao redor de todo o mundo. A retomada desses grandes eventos também é assunto para nossa querida Marina Azevedo. Festivais e shows estão na agenda cultural de vários fãs da música de novo, após o fim das restrições da pandemia. Aqui no Brasil, o responsável pelo primeiro grande evento foi o Lollapalooza, que em março deste ano trouxe público de volta à companhia de artistas. Nos Estados Unidos, a retomada ficou por conta do festival Coachella, que durante 6 dias no mês de abril contou com a presença de mais de 100.000 pessoas por noite. Em ambos, a cantora brasileira Anitta marcou presença com shows de grande destaque. A volta do Rock in Rio aqui no Brasil também promete ser épica em setembro e contará com a presença de Dua Lipa, Camila Cabello e Demi Lovato, além de outros artistas internacionais e nacionais como DJ Alok. Coldplay e Justin Bieber, que também estão confirmados no line-up do Rock in Rio, farão outros shows no Brasil aqui em São Paulo. No final do ano, em dezembro, o cantor Harry Styles vai desembarcar no Brasil para 3 shows já completamente esgotados, em São Paulo, no Rio de Janeiro e em Curitiba. Apesar da volta dos shows, os 2 anos que se passaram não foram nada fáceis para o setor de música e eventos. Segundo dados da União Brasileira de Compositores, 89% dos trabalhadores do setor musical tiveram sua renda reduzida. Uma outra pesquisa feita pelo Instituto Reclame Aqui, realizada em dezembro de 2021, aponta que mais de 75% do público ainda não se sente confortável para ir em eventos. No entanto, quase a metade das pessoas que foram em algum evento em 2020 e 2021 declararam que se sentiram desconfortáveis, ou pela aglomeração ou pelo não uso de máscaras do público, mesmo que fosse obrigatório. De qualquer forma, a indústria de shows promete voltar em todos os lugares, garantindo entretenimento para aqueles que sonhavam com a volta da música ao vivo. Neste ano de 2022, o filme O Poderoso Chefão, de Francis Ford Coppola, completa 50 anos. A obra
que teve um grande impacto na influência na história do cinema, é um dos maiores clássicos cinematográficos. Acompanhe o comentário de Vitor Diniz. Em 1972, O Poderoso Chefão, um épico de máfia, tornou-se a maior bilheteria de todos os tempos até então. O sucesso e o impacto do filme foram tão grandes que causaram uma alteração nas leis cinematográficas da época. Até os anos 1970, apenas uma sala de cinema podia exibir um filme e nenhum outro local, em um raio de 80 km, poderia fazê-lo. Depois do lançamento de O Poderoso Chefão, várias salas começaram a exibi-lo. Por isso que a obra-prima de Coppola é considerada o primeiro blockbuster do cinema. Baseados nos filmes foram produzidos jogos, camisetas, fanfics, documentários, edições especiais em DVD e Blu-ray, remontagens para a TV, além de miniaturas e action figures. Muitas frases citadas ao longo dos 3 filmes permaneceram no imaginário popular e se tornaram clássicas. Os fãs certamente se recordam de "Eu vou lhe fazer uma oferta irrecusável", "Deixe a arma, pegue o canole", ou ainda da célebre frase "Se você fosse meu amigo, seus inimigos estariam sofrendo agora". Há também cenas memoráveis que já foram incansavelmente parodiadas, reproduzidas e se tornaram marcas registradas da trilogia, como a da cabeça do cavalo, Sony metralhado no pedágio ou ainda as duras palavras de Michael contra Alfredo. O Poderoso Chefão mudou o conceito de filmes de gangsters e se firmou como uma das obras mais influentes do mundo. É extremamente perceptível a influência da saga em cineastas como Brian De Palma e Martin Scorsese. Também em 2022, outro clássico do cinema que está aniversariando é a franquia 007, que completa 60 anos de vida. Quem fala sobre o espião mais charmoso da história do cinema é o repórter Rodrigo Malicheski. Criada pelos produtores Harry Saltzman e Albert Broccoli e adaptada dos livros de Ian Fleming e inspirada em suas experiências como agente secreto durante a Segunda Guerra Mundial, o primeiro filme chegou aos cinemas em 1962, com Sean Connery na pele de um agente secreto elegante e carismático. Depois do ator escocês, outros 5 atores interpretaram o agente secreto. George Lazenby, que fez apenas um filme da franquia em 1969, Roger Moore, recordista de filmes com um total de 7, entre os anos de 1973 a 1985. Timothy Dalton, que interpretou o personagem em 1987 e 1989. Pierce Brosnan, que fez 4 filmes nos anos 90. E Daniel Craig, que fez um total de 5 filmes, estreando em Cassino Royale em 2006 até 2021, com seu último filme 007 Sem Tempo para Morrer. Ao todo, a franquia possui 25 filmes e se tornou uma das mais famosas e rentáveis da história do cinema, tendo um lucro de quase 8 bilhões de dólares em bilheteria. Agora, vamos aguardar quem será o próximo James Bond e qual o rumo que a franquia irá tomar daqui para frente. Para a produtora Barbara Broccoli, a escolha de um novo ator ainda vai demorar alguns anos. Segundo suas próprias palavras, não é apenas escalar um papel, trata-se de repensar completamente para onde estamos indo. Nicole, eu quero lembrar a todos que nos assistem que pela primeira vez nós estamos transmitindo o Mac Notícias simultaneamente na rádio web e na TV Web Mackenzie. E por isso chegou a hora da nossa conexão, não é mesmo? Ah, é verdade. Vamos falar de uma atividade muito interessante que está movimentando os corredores do Centro de Comunicação e Letras do Mackenzie. É isso mesmo, Israel. Eu tenho participado ativamente dessa atividade. É a Rádio Web Mackenzie que está com o espaço aberto para que os alunos possam produzir e apresentar programas sobre os mais diversos assuntos. Eu também tenho participado ativamente. Todos os dias, de segunda a sexta-feira, das 11h30 ao 12h30, alunos e alunas dos programas Arquibancada Mac, Radar Mac, Crossover e Entre Nós tomam conta dos microfones da rádio para falar de esporte, cultura, entretenimento, moda, política e economia, entre outros temas relevantes para nós e para toda a sociedade. E com a estreia do programa especial 100 Ondas de Rádio, que comemora os 100 anos do rádio no Brasil, essa movimentação ficou ainda maior. Agora, os ouvintes da Rádio Web Mackenzie podem conhecer um pouco mais da história do rádio brasileiro e saber também como estão as carreiras dos alunos e ex-alunos do curso de jornalismo que trabalham ou trabalharam com a rádio
e que são os nossos convidados no programa. Agora, conforme falamos no início do nosso telejornal, vamos fazer uma conexão com a Rádio Web Mackenzie, pois daqui a pouco, às 11h30, começa mais uma edição do 100 Ondas de Rádio. É isso mesmo, Nicole. E quem está lá para conversar conosco é o nosso colega e repórter Gabriel Modesto. Bom dia, Gabriel! Bom dia, Israel. Bom dia, Nicole. Queria desejar esse bom dia para vocês e falar um pouquinho sobre essa atividade que a gente está tendo aqui em homenagem aos 100 anos de rádio, que é esse projeto que a gente está tendo, o 100 Ondas. Conta um pouco mais pra gente, Modesto, como é que está ocorrendo o 100 Ondas de Rádio? Eu tenho participado, mas e os convidados que já passaram por aí? Os convidados que já passaram foram o Danilo Gobato, da Rede Bandeirantes, o Vitor Lupato, também da Band, o André Ranieri, da Energia 97, o Luiz Nascimento, da CBN, a Isabelle Moraes, que é uma das primeiras narradoras e repórteres de futebol. E também hoje a gente vai ter uma conversa com uma professora muito querida aqui do curso de jornalismo, a Márcia Detoni. E também no dia 13 a gente vai ter um bate-papo com o Rodrigo Bittar, ele que é da Band TV e Rádio e da Rádio Crack Neto. Então hoje já temos programa 100 Ondas de Rádio com a professora Márcia Detoni, professora do curso de jornalismo aqui do Mackenzie. Conta pra gente como é que tá a movimentação pro estúdio, porque daqui a pouco começa o programa, não é mesmo? Sim. A Domitila está aqui já, eu já estou acertando os últimos detalhes com o Doni. Daqui a pouco a Beatriz Moreno, que é do crossover, também vai chegar. Uma coisa muito interessante sobre o 100 Ondas é que ele une os 4 programas aqui da Rádio Mackenzie. Ele une o crossover, ele une o Radar Mac, o Arquibancada e também o Radar Mac, que é o que eu faço parte. Acho que também o Entre Nós, você acabou esquecendo de falar dele, mas tudo bem. Exatamente, o Entre Nós. Mil perdões para você que faz parte do Entre Nós, eu acabei esquecendo completamente. É que você acabou falando Radar Mac 2 vezes, mas tudo bem, eu entendo o carinho especial que você tem pelo Radar Mac, porque você, eu e a Nicole também fazemos parte do Radar, não é mesmo, Nicole? Sim. E além da Rádio Mackenzie, você pode ouvir os programas nas plataformas YouTube e Spotify dos programas integrados. E a gente já está quase no fim do nosso telejornal Mac Notícias. Mas antes de encerrar, vamos falar de uma novidade para todos os mackenzistas. E que estreia no dia 20 de junho. É o Mac Play, uma plataforma que vai agregar tudo o que a Universidade Presbiteriana Mackenzie produz e vai envolver alunos, professores e funcionários da instituição. Osmar Guerra, responsável pelo Mac Play, falou da importância da plataforma. O MacPlay, ele é uma plataforma de conteúdos audiovisuais exclusivos e originais do Mackenzie. Aqui dentro emana muitos conteúdos, muita coisa todos os dias, são mais de 30 cursos. Fora a universidade, você tem hospitais, colégios, outras faculdades, em outros lugares além de São Paulo. Então tem um potencial muito grande para você ter conteúdos. Então nós juntamos tudo isso numa coisa só e nós estamos fazendo marketing de entretenimento com a marca Mackenzie dentro do Mackenzie. Então o MacPlay é isso. Ele começa a trilha de distribuição de conteúdos dia 20 de junho. Hoje é um evento que a gente está fazendo aqui no Mackenzie de Save the Date, um pré-save, assim, mostrando para todo mundo pela primeira vez que existe essa plataforma e a gente começa de fato com todos os conteúdos a partir do dia 20 de junho. Então não perca, dia 20 de junho, a estreia do MacPlay. E antes de encerrar, eu quero agradecer o nosso Gabriel Modesto, que está lá na Rádio Mackenzie, porque daqui a pouco tem 100 Ondas de Rádio. Você que nos acompanha pela Rádio Mackenzie, fica ligadinho que às 11h30 começa o programa com a professora Márcia Detoni, a apresentação de Gabriel Modesto. Fique lá com ele, porque o programa está sensacional, não é mesmo, Nicole? É isso mesmo, Israel. O Mac Notícias termina por aqui e seguimos aprendendo e trabalhando para fazer um jornalismo de qualidade em meio a tantos desafios que nos aguardam no segundo semestre de 2022. Queremos agradecer a todos que fizeram esse programa acontecer, em especial aos colegas da nossa turma, a 5D12, e aos técnicos do NPDA. Muito obrigado e nos vemos no próximo semestre. Até lá! Até lá, galera!